Dando continuidade à resenha de Witnessed, testemunho ou testemunhado de Bud Hopkins, aí você vê uma foto de cima do apartamento, do prédio da Linda. Não é? Existe essa espécie de casa-mata, né? E aí o desenho de uma das testemunhas, chamada Janet, que o Bud descobriu depois. Ela presenciou todo o evento de um prédio próximo, né? E fez esse desenho. Existem outros desenhos dela, mas eu vou apenas colocar esse. Mas ela presenciou todo o evento. E o Bud decide hipnotizar a Linda com foco na infância dela para verificar a veracidade do depoimento do Richard na carta que ele enviou anteriormente sobre encontros dos dois na infância até a adolescência. E ele realmente confirmou, né? Linda narrou os eventos exatamente como estão na carta do Richard. E aí ele diz assim: quanto mais eu refletia sobre isso, mais lógico parecia que uma raça alienígena interessada em questões de reprodução poderia iniciar um programa assim como parte de um estudo psicossocial aprofundado sobre a formação de relacionamentos sexuais humanos. Minha próxima tarefa era ver o que eu poderia fazer para testar a autenticidade das lembranças de Richard e Linda. Como eu não tinha contado nada a ela sobre a carta de Richard, eu sabia pela experiência que quando ela finalmente descobrisse o conteúdo, reagiria emocionalmente. Eu tinha duas opções. A primeira seria simplesmente entregar a carta a ela e deixá-la ler, e depois fazer algumas anotações sobre suas reações, de modo que investigações futuras teriam que confiar na minha palavra quanto à forma como ela reagiu. A segunda opção seria filmar a resposta dela com uma testemunha presente, assim como eu havia feito com a carta da Senhora da Areia, de Dan. E dessa forma a gravação em vídeo da reação dela faria parte de um registro visível, permanentemente disponível para historiadores e pesquisadores posteriores. Decidi então organizar outra sessão de gravação em vídeo, na qual eu leria as lembranças de Richard e a carta de Baby Ann, que era o apelido, né, que o Richard deu para ela, com a câmera ligada e testemunhas presentes. Linda seria convidada a relatar o que havia acontecido desde a última gravação para atualizar a história. Para garantir a sua espontaneidade, eu não contaria a ela sobre a segunda carta de Richard até que a filmagem começasse. No início de fevereiro, Linda e eu nos encontramos com um cinegrafista e o psicoterapeuta Gibbs Williams. O historiador Chuck Strozier não pôde comparecer. Organizamos-nos como da primeira vez, Linda sentada no centro do sofá, eu à sua esquerda e Gibbs à nossa direita, em uma cadeira de frente para nós. Quando a câmera começou a gravar, começamos com um relato de Linda sobre a viagem traumática com Dan para a casa de praia em Long Island, descrevendo o comportamento bizarro dele e o resgate final por Richard. Em seguida, li a longa carta explicativa de Richard sobre o caso e ouvimos novamente Linda falando sobre o encontro com ele quando visitaram St. Patrick, juntos em 21 de novembro. Gibbs fez algumas perguntas para esclarecer certos pontos e então passamos para a sessão de hipnose de Linda sobre o encontro de infância com Mickey, o apelido que ela deu a Richard, naquele ambiente branco e estranho. Após reouvir a fita de hipnose, conversamos sobre o assunto e Linda respondeu algumas perguntas de Gibbs sobre suas lembranças. Ela descreveu como, ao se encontrar naquele ambiente virtualmente iluminado, viu um pequeno ponto escuro à distância. As duas pessoas que a seguravam eram altas, muito altas, mas não estavam vestidas como nós. O ponto distante acabou se revelando como seu amigo imaginário, e a partir daquele dia tudo fez sentido. Levou quase uma hora de discussão adicional antes que Linda se permitisse reunir suas lembranças e desejos, e começasse a compreender a enormidade do que havia acontecido com os dois, que por anos a fio haviam sido levados juntos, se tornado amigos e suspeitava-se se tornado amantes, se é que isso que Richard queria dizer por vínculo. E tudo isso sem jamais terem se encontrado no mundo real.
O psicoterapeuta clínico conseguiu oferecer a Linda algumas sugestões úteis para lidar com a profunda confusão e ansiedade que sentia. Ainda assim, eu podia perceber que levaria muito tempo para ela aceitar tudo isso. Na verdade, mesmo mais de 3 anos depois, Linda ainda se encontrava profundamente dividida quanto ao lugar que Richard, ou Mickey, ocupava em seu coração. A partir daquele momento, sempre que alguém me procurava sobre possíveis abduções de OVNIs e mencionava a sensação de já conhecer outra pessoa abduzida no passado, eu começava a fazer algumas perguntas de acompanhamento e descobri que a saga de Mickey e Baby Ann era apenas o começo, o primeiro de um novo subconjunto de casos, pois, conforme se revelou, havia inúmeros outros. Em um caso em 93, entrevistei Jack e Sally, um jovem casal de New Hampshire, que após descreverem lembranças típicas da abdução, mencionaram que sentiam uma estranha sensação de reconhecimento instantâneo. Sally acrescentou que sentia que conhecia Jack de algum lugar. Se apaixonaram, acabaram morando juntos, e certa manhã, de domingo, Jack perguntou a ela sobre uma mancha de nascença, e ela disse, você sabe, já tivemos essa conversa antes. Ele concordou, mas nenhum dos dois conseguia se lembrar onde foi e como. Então, um dia ou dois depois, enquanto carregava algumas caixas de compras, Sally teve um repentino flashback. Jack, nós já estivemos em uma sala estranha juntos, com caixas por toda parte, espalhadas pelo chão. Ele se enrijeceu e disse, eu sei o que você está falando, vamos esquecer disso. Após essas lembranças surpreendentes, flashbacks continuaram para ambos. Eles tinham certeza de que quando estavam sentados juntos naquela sala estranha, eram adolescentes. Sally lembrava que não havia cadeiras, apenas essas caixas estranhas espalhadas pelo chão, no lugar das cadeiras. Ao descrever isso, Jack imediatamente se recordou daquele cenário estranho e suas memórias começaram a rememorar. Partes das conversas que haviam tido ali foram resgatadas. Bud confirmou esse tipo de pesquisa emocional com outros casais humanos desde a infância, possivelmente desejando detectar padrões de reação e desenvolvimento afetivo humano. Em outro exemplo, Jennifer e William se conheceram em uma conferência sobre OVNIs em 92. Ambos vinham vivenciando abduções ao longo da vida, mas a conexão instantânea entre eles foi tão grande que trocaram endereços e planejaram se reencontrar. Cada um sabia que o outro provavelmente também havia sido abduzido, mas, assim como Sally Jack e Linda e Richard, nunca tinham ouvido falar do cenário compartilhado de abduções na infância. Com as memórias despertadas pela presença um do outro, Jennifer e William começaram a ter flashbacks de abduções interiores, nas quais foram trazidos juntos e permitidos interagir, até mesmo ao ponto de terem relações sexuais. Porém, havia um grande problema para ambos. Cada um era, felizmente, casado com outra pessoa. William tinha um filho e Jennifer era mãe de 2 filhas. Com lágrimas nos olhos, ela me contou sobre o amor que sentia por William e o amor dele por ela. Mas, apesar de seu casamento de uma década, amava profundamente o marido e não queria que nada prejudicasse sua família. Não é justo, disse ela, que os alienígenas façam isso com a gente, permitindo que você se apaixone por alguém que eles trazem durante a noite e depois levam embora. E fazem isso repetidamente, sem que você se lembre de muita coisa. Você acaba achando que é algum tipo de sonho e que ele é um parceiro de sonho. Então você o encontra de verdade, ambos casados com outras pessoas. É cruel que eles façam isso com alguém. Não se importam com o que estão fazendo com a vida das pessoas. Parece que, nesse caso, os ocupantes dos OVNIs estavam interessados apenas em compreender como a amizade humana se forma e desenvolve ao longo das décadas. Se essas pessoas são deliberadamente reunidas no mundo real ou se o reencontro é acidental, isso, pelo menos por enquanto, é incognoscível. Outros exemplos incomuns do fenômeno, envolvendo Mickey e Baby Ann, também fogem do padrão básico. Em um caso, uma garota da Escócia era frequentemente emparelhada com um garoto da costa leste dos Estados Unidos. Uma longa distância para o encontro. Só se reencontraram quando já estavam na casa dos 40 anos. Cada um se lembrava com precisão do outro até a adolescência. E até como um era mais magro, o outro mais gordo, como o cabelo estava penteado, e assim por diante. O homem recorda ter tido relações sexuais com a mulher quando eram adolescentes, um detalhe curioso, visto que ele era homossexual na vida real. Durante o outono e início do inverno de 91, quando eu estava preocupado com a história de Mickey e Baby Ann, eu mal pensava neles, pois acreditava que ele estava seguro e tranquilo em algum lar de repouso, em algum lugar. Mas, por volta do final de dezembro, essa sensação de segurança chegou a um fim repentino, tanto para Linda quanto indiretamente para mim. Ela me ligou
com uma voz bastante agitada, para me contar que acabara de receber uma carta ameaçadora e irrazoável, escondida dentro de um simples cartão de Natal tradicional. Querida e bonita Linda, estava escrito. Feliz Natal. Quando esse cumprimento de Natal chegar até você, eu já terei conseguido escapar desse lugar com sucesso. Se você não me vir, saberá que ainda estou aqui, planejando minha fuga. Você acreditou que eu iria deixá-la tão facilmente? O pessoal daqui normalmente me mantém bem sedado, entende? Eles gostam de mim e me fazem favores especiais. Foi assim que consegui enviar esta carta. Amigos têm vindo visitar, trazendo alegria de Natal, e da última vez trouxeram alguns cartões, mas esqueceram os envelopes. Então, quando voltarem, um deles precisará endereçar o envelope esquecido, colocar o selo e enviá-lo para mim quando retornar a Nova York. Eu não quero que rastreiem o meu paradeiro. De qualquer forma, enquanto isso, estou tentando conseguir uma licença especial para as festas, para poder ir te ver. Essa licença pode durar a vida inteira comigo. Parece que foi ontem, quando eu queria voltar para de onde você veio, e eu te odiava porque eu precisava viver uma vida normal sem estresse novamente, mas eles não me deixaram. Às vezes o ódio ainda brota dentro de mim, até eu pensar em mergulhar naqueles seus olhos grandes e profundos, e então o ódio se dissipa. Na verdade, mal posso esperar para te observar enquanto você passa. Vou beijar aquele nariz bonito e escrever nossos nomes com meus lábios, naquela boquinha em forma de coração que só parece triste comigo. Eu vou dominar a força da mente que você possui, e vou conseguir, porque aprendi muito sobre o que precisa ser feito aqui nesse lugar. Eu aprecio a fragilidade que você demonstra quando não está no controle, delicada como um vaso de vidro esculpido. Mas, minha pequena dama, quando você está no controle, suas lágrimas se tornam os mares, sua respiração tem a força dos ventos fortes, e seus olhos se tornam o escudo que te protege. Você herda o sobrenatural da linhagem materna, assim como Joana d'Arc era forte, quando necessário, e sua força vinha de algo divino, assim como a sua, mas a sua vem deles, os extraterrestres, e você é parecida com eles. Não um demônio, mas um anjo. Linda, você não pertence a esse lugar. Mas eu encontrarei um lugar para você. Quando eu encontrar, você me ensinará seus modos e sua língua especial. Todo mundo acha que eu sou louco, sabe? É porque eles nunca viram ou ouviram o que eu tenho visto de você. Richard e o outro homem simplesmente me deixam aqui, sabendo muito bem que eu não sou louco. Eles viram as mesmas coisas que eu vi. Eu quero que você saiba que nós fizemos a nossa lição de casa durante todos esses meses. E para provar isso, tem algumas informações que ninguém mais teria, além de você e do seu médico. Eu te disse que eu provaria a diferença em você. Não está apenas nos seus olhos, está na sua estrutura celular. Você não pensou que eu sabia, não é? Você não pode fingir que isso não é verdade. Porque está lá, nós sabemos, você foi colocado aqui de propósito. Você faz o bem acontecer para os outros, e isso não é coincidência. Se você mostrar essa carta a alguém, saiba que não vão acreditar em mim, porque supõem que eu sou louco. Isso é esperto, linda, mas e se eles me derem o benefício da dúvida? Então descobrirão que você é uma bênção. Vamos percorrer muitos quilômetros. Prepare-se para uma vida feliz e confortável no exterior. Leve sua escova de dentes para viajar a qualquer momento. Você será uma noiva linda, vestida de branco, assim como na manhã de novembro de 89. Se você ver o Richard, diga a ele que eu o mandei para o inferno. Se eu não conseguir sair daqui, vou pensar em você. Se eu conseguir, vou estar olhando para você. Boas festas, linda. E aí o Bud coloca assim: o que deveria ser feito? Esperamos, observamos e torcemos para que Dan não conseguisse escapar do lar de repouso. Todavia, nossas esperanças foram em vão, e em 22 de fevereiro de 92, ele fez o seu movimento. O incidente havia acontecido naquela tarde, apenas algumas horas antes da nossa reunião das 8. Conforme Linda descreveu, ela estava a caminho do porto para fazer compras, acompanhada de sua amiga Carmela, quando viu Richard. Ele estava junto com o que ela imaginou ser 3 ou 4 outros seguranças bem vestidos, espalhados pela multidão típica do fim de semana. Richard e seus homens se destacavam, porque pareciam estar em alerta, vasculhando a multidão. Procurando ela, supôs. O medo a invadiu. Ela viu que Richard a havia avistado, sussurrando para Carmela não se preocupar e dizendo que ficaria bem, se agachou e correu pela multidão, tentando evitar Richard e os demais homens. Como Linda já havia contado à amiga sobre suas desventuras com os dois agentes, Carmela compreendeu quase imediatamente o que estava acontecendo. Richard, com mais de 1,80 m, se destacava entre os transeuntes. Reconhecendo-o pela descrição de Linda, Carmela se aproximou e o chamou pelo nome, perguntando o que ele queria. Embora ele não tenha respondido e tenha se afastado rapidamente, fiquei contente por agora ter um quarto testemunho sobre a aparição de Richard e notei mentalmente que precisaria pedir a Carmela um depoimento gravado.
De acordo com o relato de Linda, Richard logo a alcançou e houve uma luta, levando aos tropeços e gritando até o abrigo da entrada de um prédio comercial próximo. Eu tinha uma arma. Uma amiga me tinha emprestado a sua pequena pistola. E eu a tinha escondido na cintura do meu jeans. Quando Richard me segurou, consegui pegá-la e apontei para ele. Ele me enganou, olhou para o lado e disse: "Olha, o Dan ali." E eu olhei também, e quando fiz isso, ele tirou a arma. Eu fiquei pasma. "O que você ia fazer, Linda? Você realmente ia atirar nele?" Ela respondeu que só queria assustá-lo, mas, se fosse necessário, teria atirado. Então ela me contou o que ele dissera antes de ela apontar a arma para ele. "Você consegue imaginar?" perguntou ela. "Ele me pediu para ir com ele até o hotel, o Vista Hotel. Discuti com ela novamente sobre se armar, apontar uma pistola para um segurança desconhecido e o risco de alguém ser ferido. Ela conseguiu escapar de alguma forma misteriosamente de Richard e fugir pelas ruas do sul. Ela disse: "Eu simplesmente escapei dele, ele apenas ficou parado, não se mexeu e eu corri." Eu pensei que ela poderia ter iludido Richard da mesma forma que aparentemente escapou deles quando lutaram na ressaca por alguma intervenção alienígena. Supus que eles monitoravam tais confrontos usando algum tipo de poder de paralisia física temporária em momentos críticos para proteger abduzidos. Pelo menos foi isso que Richard e Dan disseram acreditar. Ela disse que ele também confessou que estava lá para protegê-la, porque o Dan havia escapado do sanatório. Sanatório, prisão, onde ele estava. Depois, o Bud Hopkins recebe mais uma carta do Richard explicando. Richard havia chegado a Nova York por volta das 2h30 da manhã, o que significava que ele tinha 4 horas para gastar até as 14h30. Aos sábados, Linda sempre deixava seu apartamento entre 14h30 e 15 e ficava vulnerável. Ele disse: "Eu não sabia onde Linda estava, nem onde Dan estava. Será que ele a havia encontrado?" A próxima coisa lógica a fazer era ligar para Linda, para descobrir se ela ainda estava em Nova York. Liguei várias vezes, mas ninguém atendeu. Essa preocupação começou a me atormentar, então comecei a ligar para alguns amigos, na esperança de que estivessem em casa naquele dia ensolarado e pudessem me ajudar. A minha intenção era intervir em favor de Linda naquela tarde de sábado, quando os agentes de segurança a abordassem. Eu também precisava de informações sobre eles e sobre o trabalho de campo envolvido, no caso os agentes em companhia do Dan. Consegui contactar 5 dos meus bons amigos e expliquei que precisava de ajuda, para impedir que 4 agentes de segurança interrogassem uma boa amiga minha. Também mencionei Dan. Dan estava doente, tinha dinheiro e era capaz, talvez até mais, de fazer loucuras devido à doença. Ele narra o episódio, Diz que pediu para ela ir com ele até o Hotel Vista, onde podiam se esconder e ficar seguros. E ele tirou a mão da boca dela para ouvir a resposta. E ela respondeu: "Vai, Mickey, eu vou explodir sua cara." Então eu ouvi um som muito familiar de uma arma se preparando para disparar a curta distância. A situação transformou o anjo em demônio. Eu não podia acreditar, ela realmente ia explodir minha cara. Mas estava mirando na direção errada, segurando a arma de forma instável. Num golpe de sorte, consegui desarmá-la. Ela ainda me deu um tapa no rosto, me olhou com desdém, sem medo, e dizia: "Vai, tenta a sorte." Pensei em revidar. De repente, seus braços ficaram apertados contra o corpo, e suas mãos desceram. E é aí que ele narra que sofreu uma paralisia física. Aconteceu de novo. Ela fez isso de novo. Meus olhos foram obrigados a se desviar dela. Ela me forçou a virar a cabeça. Eu não conseguia movê-la. Quando eu consegui movê-la, depois de 3 ou 4 minutos, ela já tinha sumido. Procurei por toda parte, sabia que ela corria perigo. Mas nada pude fazer. Daí ele coloca assim: "Eu não sou uma celebridade, nem médico, advogado, cientista, trabalhador braçal ou dono de casa. Essas pessoas não têm problema oficial com o que se preocupar. Eu tenho, porque trabalho para uma agência governamental rigorosa, que valoriza suas regras, suas leis e até mesmo as não escritas." Essa parte é interessante. As leis não escritas, Existe um âmbito de discricionalidade muito amplo, nesse campo de atuação do executivo, da administração indireta americana, sob palio da segurança nacional. Praticamente pode fazer tudo sem prestar contas, nem ao contribuinte, nem ao povo americano, com base na segurança nacional.
E aí ele explica um pouco do conceito, né? Agora o incidente de novembro de 89 precisa permanecer não oficial. Todos os objetos voadores não identificados de qualquer origem, seja da Rússia ou do espaço sideral, são considerados uma ameaça à nossa segurança nacional. O termo não oficial significa que um agente governamental como eu não revelou sua identidade ao público, evitando assim um encobrimento governamental, segredo de alto nível. Quando um agente do governo encobre um evento secreto, ele se torna oficial, e isso gera um problema para quem faz a exposição. Um civil, como você, pode revelar essas coisas sem se preocupar, desde que um agente governamental não tenha se pronunciado primeiro. Manter um incidente não oficial tem a ver com proteger nossas identidades por enquanto, ou seja, daqueles que estavam envolvidos no evento de 89, incluindo aqueles presentes no momento. Não nos importamos muito como a forma do vazamento ocorreu, desde que não envolva um agente do governo. Se um agente se expuser, o incidente se torna oficial, independentemente de ter sido acidental ou deliberado, e as consequências e medidas disciplinares seguem o nível de sigilo envolvido. Quando um agente como eu tem uma experiência com OVNIs, mantém isso em sigilo, deve manter. Há rumores de que outros na nossa agência também tiveram experiências semelhantes, embora não tão extremas, e mantiveram tudo em segredo por medo de um problema não oficial. Agora, eu não faço ideia, aqui o Buddy dizendo, se os termos problema oficial e problema não oficial são jargões da agência, gírias de funcionários ou algum tipo de sistema oficial de classificação. Suspeito que seja o primeiro, mas também não sabia ao certo qual agência de inteligência, CIA ou NSA, a qual Dan e Richard pertenciam. Há tantas agências, Serviço Secreto, FBI, CIA, DIA, NSA, DIA, além dos serviços de inteligência militar e provavelmente de outras organizações super especializadas e secretas. Parece lógico que existam tantas regras quanto há serviços de inteligência e que cada um tenha seu próprio vocabulário. Uma coisa é certa, onde quer que Dan trabalhasse, em que nível fosse, claramente se tornou um problema oficial. Na primeira semana de maio, recebi outra carta de Richard esclarecendo lacunas sobre o desaparecimento do Dan e outros eventos de 22 de fevereiro no Porto. Em 4 de maio, Richard escreve que imediatamente após o silêncio, Linda e ele levaram Dan até a frente de outro edifício na South Street, onde os 5 associados de Dan e outros 4 seguranças se confrontaram. Houve um entendimento verbal e os 10 homens deixaram a área do porto em paz. Contaram-me que Dan ofereceu resistência, precisou ser literalmente contido no carro, já que sedativos não poderiam ser usados, para um interrogatório mais sensato, que aconteceria mais tarde no apartamento de um amigo. Eles tiveram muita dificuldade para confrontá-lo, precisando da força de 9 homens grandes. Quando cheguei ao apartamento onde estava Dan, ele estava adormecido. Ao entrar no quarto para acordá-lo, começou uma luta, todavia. Mas a briga foi resolvida. E aí o Bud Hopkins conclui: parece-me que, pelo menos em parte, a responsabilidade pelo trágico destino de Dan, destino mental, vamos colocar assim, deve ser atribuída aos ocupantes de OVNIs. O tratamento deles, tipicamente distante e frio com os abduzidos, pode muito bem ter dado um empurrão final sobre o que o levou direto ao colapso. Nesse caso específico, tratava-se de um homem emocionalmente abalado, e o comportamento deles, frio, distanciado, desprovido de empatia, pode ter sido o fator decisivo que o empurrou para além do limite. E, de fato, essas experiências emocionais e a diferença que o ser humano tem, né? Há relatos de que em outros planetas não existe essa distinção de forma tão evidente como é aqui, nos encarnados no planeta Terra, entre consciente e inconsciente, né, subconsciente, gera muitos problemas. Gera muitos problemas emocionais nos abduzidos, né? E Bud deve estar certo nessa hipótese dele de que essa ausência de explicações mais torna problemático o evento das abduções do que resolutório. Talvez se eles tivessem uma postura mais franca, como algumas raças efetivamente têm, né, com contactados, permitindo que eles permaneçam conscientes, sem trabalhar com hipnose, a não ser para eventual proteção, no caso de um descontrole emocional do humano, seria um caminho mais válido. Só que o problema é que essas raças realmente elas são muito diferentes emocionalmente. Essa raça Grey, esses que cometem esses sequestros transformando em sonhos os episódios, né?
Então, são processos mais complicados, realmente.